Bendito seja o nome do nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça, mas também um Deus de misericórdia, um Deus de santidade, que nessa manhã nos permite, estarmos reunidos aqui. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui hoje? E aí você fala, aqueles que estão viajando. Aí eu digo, não, aqueles que estão enfermos, aqueles que não têm condições de sair de casa, porque aqueles, por exemplo, que estão viajando foi uma escolha que fizeram, Eles podem estar aqui ou não, mas aqueles que, por exemplo, estão enfermos, estão em um hospital, estão em um leito de um hospital, eles não têm a opção, eles estão presos neste momento a esse leito, aguardando a ação poderosa do Senhor nas suas vidas, E assim nós estamos aqui também. O desejo do nosso coração é que Deus trate conosco, que Deus fale conosco, que em nome de Jesus o nosso coração não resista à palavra, ao agir e o mover do Espírito Santo em nós. Eu quero dar continuidade à nossa exposição do livro de Efésios. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, do verso 17 até o verso 32. Estes versos eles vão falar para nós a respeito da transformação que acontece na vida do cristão, a partir do momento que ele tem um encontro real, verdadeiro e transformador com Jesus. Talvez você fique em dúvidas muitas vezes, será que eu tive esse encontro com Jesus? Será que eu realmente fui encontrado por Jesus, fui salvo por Ele? Porque é isso que o Paulo vem falando, em toda a carta de Efésios, aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele fala de um Deus que nos amou desde antes da fundação do mundo, de um Cristo que nos perdoou, que nos redimiu, de um Espírito Santo com o qual nós somos selados e nos tornamos habitação, para nos tornarmos morada, templo espiritual, para vermos o quanto é importante a questão da igreja para o Senhor, O Senhor ele está formando uma nova humanidade. Imagina que lá em Gênesis ele começou a criação do mundo. E aí, à medida que as coisas foram acontecendo, veio o dilúvio, ele meio que limpou toda a terra e começou novamente a partir de Noé. E esta humanidade ela também se corrompeu, também não alcançou os desígnios para os quais elas foram criadas. Então Jesus vem, Deus encarnado na pessoa de Jesus. Agora ele vem para fazer uma nova humanidade, um novo Gênesis, uma nova criação, um novo ser humano. A partir do momento que ele rasga o véu, quando ele é morto na cruz do Calvário, o véu é rasgado, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus. E ele derruba também os muros de inimizade que existiam entre os povos. Não existe mais língua, tribo, povo, raça ou nação. Todos são iguais diante do Senhor. Todos devem olhar uns para os outros e ver no outro a face do Senhor, como seu irmão. Mas infelizmente não é sempre que isso acontece. Muitas vezes nós reconstruímos as barreiras que o Senhor Jesus derrubou. E ao invés de fazermos pontes para nos ligarmos ao coração do nosso irmão, nós reconstruímos novas muralhas de separação. Às vezes são muralhas que nós conseguimos ver, e às vezes são muralhas invisíveis, que estão no nosso coração e na nossa mente. Por isso, no último encontro, Paulo também nos falou sobre a importância da unidade, entendermos que, como nova humanidade em Cristo, nós servimos a um só Senhor, temos um só Espírito, servimos a um só Deus e devemos buscar ter um só coração diante do Pai. Ser uma nova humanidade em Cristo. O que é ser uma nova humanidade, De acordo com esse texto, ser nova humanidade, ser um novo ser humano diante de Cristo, a partir de Cristo, é ser igreja. Porque ele fala que é o corpo de Cristo, Ele fez dos dois, judeus e gentios, um só corpo em Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. A nova humanidade que Cristo está formando, está criando, é a igreja. Mas a igreja real, a igreja que
teve um encontro com Jesus e que vive esse evangelho. Não a igreja que é direcionada única e exclusivamente pela religião, mas a igreja que vive o evangelho. E é isso que o Paulo vai falar para nós hoje também, né? Esse encontro transformador com Cristo nos ensina a viver o evangelho e deixar de lado as questões da religião. Porque ele nos disse que é importante alcançarmos a maturidade para não sermos como aquele barquinho em alto mar, que é levado por todo o vento de doutrinas. Qualquer movimento, qualquer novidade que é inventada pelo homem arrasta multidões, enche igrejas. Mas quando chegamos lá, é apenas engodo, é mentira. É como uma nuvem que vem, parece que vai cair aquela tempestade. E aí ela vai embora e não derrama uma gota. Assim são os ventos de doutrina, arrastam multidões. E essas pessoas vão ali, sedentas e famintas pela palavra, por um mover real e verdadeiro do Espírito, mas isso não acontece. E aí o Paulo fala o quê? Quando nós alcançamos a maturidade, nós deixamos de correr atrás de movimentos ou novidades, porque nós entendemos que o suficiente para nós é Cristo. Aquilo que satisfaz o vazio do nosso coração, a necessidade da nossa alma, é encontrado em Cristo e não nos movimentos, né? E aí quando ele começa a falar aqui em Efésios, no capítulo 4, do 17 até o verso 19, ele vai tratar a respeito de trazer a nossa mente para que nós somos novas criaturas em Cristo. E não devemos mais viver como nós vivíamos antes. Ou seja, tem coisas que você fazia antes que hoje já não cabe mais você fazer. Já não dá para você viver como antes. E como que era esse viver anterior? Você lembra como você vivia antes de Cristo? Antes de ser encontrado por Jesus? Como era a sua vida? Como eram os seus pensamentos? Como o teu coração estava? Paulo fala para nós em alguns versículos, do 17 ao 19, ele vai dizer. Primeiro ele vai nos chamar a atenção, olha, não vivam mais como gentios. Não viva mais aquela vida que você vivia, porque não cabe mais hoje. Você foi chamado, você teve um encontro com Jesus. Se você teve esse encontro com Jesus, já não cabe mais você viver da outra forma. Como que era essa outra forma? Como é que eu estava antes do encontro com Jesus? O Paulo vai dizer que nosso pensamento, ele era vazio, inútil. Ou ele era vazio, ou o que a gente pensava era inútil, não prestava para nada. Já ouviu aquele ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo? É exatamente assim que a gente vivia, com a mente vazia, vagando. Não nos aprofundávamos em nada, não tinha nada que realmente fizesse sentido na nossa vida, e os nossos pensamentos eram pensamentos fúteis, pensamentos que não agradavam nem a nós, e nem as pessoas, nem a Jesus. Eram pensamentos que poderia ser jogado fora e que não faria falta alguma. Eram pensamentos podres, eram pensamentos maliciosos, eram pensamentos sempre voltados para o mal, para o egoísmo, para a vaidade. Essa era a forma como a nossa mente trabalhava. Essa nossa mente era mergulhada na escuridão. Você já pensou mergulhar a sua mente na escuridão, deixar que todas as trevas tomassem a sua mente? Assim nós éramos sem Cristo. Era assim que nós éramos. Andávamos sem rumo. Você já ficou em algum lugar perdido? Não sabe, você queria ir para um determinado lugar, mas você não sabia como fazer? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar como office boy, quando eu cheguei lá no centro, primeira vez que eu fui ali para o centro de São Paulo, em Anhangabaú, aí eu fui trabalhar no escritório de advocacia. Aí eu era novo, novinho de idade, inexperiente, e aí o meu chefe fala assim, olha, você vai lá no escritório da Brigadeiro Luiz Antônio, você vai reconhecer essa firma aqui. E eu lá no Vale do Anhangabaú, aí na frente do Teatro Municipal. Aí eu falei, sim senhor. Sabe quando aí eu saí do escritório, e aí você olha aquele mundo, Aí você fala, eu preciso ir para Brigadeiro Luiz Antônio. Mas como eu faço?
Aonde fica esse negócio? Eu não sabia nem para que lado, nem onde eu estava realmente, porque era a primeira vez que eu estava indo ali no centro sozinho. Falei, cara, o que eu faço agora? Aí bate aquele meio que desespero, né? Porque quando você sai, o chefe fala, ó, é mais ou menos tanto tempo para você ir e voltar. E aí você já fica desesperado, porque você não sabe nem para onde você vai, e o cara ainda fala que você tem um tempo para ir e voltar. Assim é como nós vivíamos. Como é que eu resolvi aquilo? Eu fui perguntar, né? Fui perguntar para taxista, para jornaleiro, fui perguntando e cheguei onde eu deveria chegar. E eu fui guardando o caminho, né? Porque eu falei, o caminho que eu vou é o caminho que eu tenho que voltar, é igual o caminho da vaca, né? A vaca vai, a vaca volta. E assim eu fui. E assim foram desenvolvendo todos os caminhos, né? Eu não sabia ir para lugar nenhum, mas à medida que eu era desafiado àquilo, eu buscava aprender novos caminhos. Mas nenhum desses caminhos me levava a Deus. Assim na nossa vida né? Nós encontramos vários caminhos. Olha, faça isso, não faça aquilo, vá por aqui, ou siga esta ou aquela religião. Mas no fim a gente nunca encontra Deus nessas religiões. Às vezes até num cristianismo fake, nós também seguimos muitas coisas religiosas e não encontramos Jesus. Não encontramos Jesus, não encontramos Deus. E à medida que a nossa mente ela vai sendo mergulhada nessa escuridão, a gente vai sentir-se cada vez mais perdido, né? Pensamentos vazios, olhava e só tinha um breu, o escuro. E quando produzia algum pensamento, era algo que era imprestável. Por que isso acontecia? Paulo fala que é por causa da ignorância. Nós não conhecíamos a Deus. Mesmo diante de toda a criação, que é o que ele vai falar lá em Romanos no capítulo 1. Ele fala que mesmo diante de toda a criação, muitas pessoas escolhem adorar a criação e não o Criador. E se tornam ignorantes quanto a Deus. E é uma ignorância que realmente não é não conhecer a Deus, mas é deixar Deus de lado, porque tudo fala de Deus, toda a criação. Você olha os céus, você olha as nuvens, você olha o sol, a lua, as estrelas, a natureza, tudo fala de Deus para nós. E aí nós escolhemos ignorar a Deus, sermos indiferentes a Deus. E assim nós vivemos muitas vezes, ignorantes, indiferentes ao Senhor. E à medida que nós vivemos a indiferença a Deus, o nosso coração se endurece. Igual o coração do faraó, lembra do coração do faraó? Que a palavra fala que à medida que o Moisés ia falando sobre Deus, o coração do faraó ia endurecendo. Não é que Deus endurece o coração, mas é que nós endurecemos à medida que Deus se revela para nós. Nós pensamos, Deus se revela e mostra a sua grandeza, a sua beleza, a sua majestade, os seus milagres. E nós dizemos, não, a ciência explica. Tudo pode ser explicado. E nós endurecemos o coração. Deus nos manda ir para a direita e a gente endurece e vai para a esquerda. Deus fala para a gente ir, a gente fica. Deus manda a gente ficar, a gente vai. Essa é a dureza do nosso coração. Era assim que nós vivíamos. Uma mente vazia, cheia de coisas podres, porque onde tem escuridão a gente não enxerga direito, né? Então o que a gente pensava eram coisas podres. Vivíamos perdidos, alienados, distantes de Deus, indiferentes ao Criador de todas as coisas e com o coração sendo endurecido cada vez mais. Estávamos insensíveis à voz de Deus. Insensíveis. Deus falava e a gente não conseguia discernir a voz dele no meio de tantas outras vozes, inclusive a do nosso coração. Preferíamos ouvir a voz do nosso coração ao ouvir a voz de Deus. E todas as vezes que a gente resolve trilhar o nosso próprio caminho, nós nos perdemos. E quanto mais longe nós vamos, mais difícil é para voltar depois. E aí, o Paulo vai falar para nós, a partir do verso 20,
sobre uma nova humanidade, né? Então ele fala do 17 ao 19 sobre como nós estávamos sem Cristo, como nós vivíamos antes, como gentios, como pessoas perdidas, pessoas que não foram encontradas por Jesus. Agora ele vai começar a dizer para nós, a partir do verso 20 até o verso 24, sobre essa nova humanidade, essa nova criatura. Ele fala sobre uma nova criatura e uma velha criatura, um novo homem e um velho homem, vestes antigas e vestes novas. Ele usa essa linguagem de vestes porque nos tempos antigos, primitivos, quando a pessoa ia ser batizada, ela tirava toda a roupa. Toda essa roupa que nós vestimos eram tiradas e ela colocava uma túnica branca para o batismo. Por isso que ele fala de tirar as vestes antigas e colocar vestes novas. Isso é o que muitas vezes apenas a religião faz. Ela se preocupa só com o externo, né? Ela se preocupa, olha, você agora é cristão, então você não pode mais mentir, você não pode mais roubar, você não pode mais tratar mal as pessoas, né? Ela diz o que você não pode fazer. É assim que a religião trabalha. Não faça, não faça, não faça. Quando a gente olha essa questão, tirar as vestes antigas e colocar vestes novas, ela trataria apenas de uma questão de roupas, né? Ou então, por exemplo, você já imaginou você tirar as vestes antigas, mas aí você continua com as partes íntimas, né? Vestidas antigas. Com as partes íntimas, a calcinha, sutiã, cuecas, né? Ainda antigas. Isso não é uma transformação real. Ainda tem coisa dentro da gente que precisa ser tirada, mesmo nas nossas atitudes, né? Quem é que coloca uma roupa nova com as partes íntimas antigas, sujas? Sujas de urina, de fezes. Quem é que faz isso? Ninguém. Quando a gente vai colocar uma roupa nova, a gente coloca toda a roupa nova, não é verdade? E é assim que o Evangelho trabalha. Tira tudo. Mas não tira apenas do lado de fora, mas tira também do lado de dentro, porque ele fala para nós, no final do verso 23, no verso 23, deixem que o Espírito renove o seu pensamento e as suas atitudes. Opa, então não é só uma mudança externa, mas é principalmente uma mudança interna. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar e as minhas atitudes também. É a partir disso que o Evangelho trabalha. Uma nova mente, um novo coração, um novo espírito, para que possamos realmente viver uma nova vida, uma vida que foi transformada. E é isso que o Evangelho faz conosco. Ele nos muda de dentro para fora, a fim de que nós sejamos realmente novas criaturas. Muitas vezes nós vemos pessoas que tiveram um novo encontro com Jesus, né? Tiveram um real encontro com Jesus, mas de repente elas estão nas ruas, morando debaixo das pontes, porque Jesus veio principalmente para esses, que sabem que não tem nada, que não são nada e que carecem desesperadamente desse amor incondicional que Jesus oferece. Muitas pessoas que moram nas ruas, que são chamados de mendigos, eles tiveram um encontro com Jesus, mas eles não tiveram as vestes trocadas. Eles continuam usando vestes sujas. Mas algo neles nos chama muitas vezes a atenção. Eles têm um novo pensamento. Eles têm um novo coração e ele tem novas atitudes. Por mais que eles não tenham condições financeiras de ter uma veste nova, eles foram renovados lá dentro. E isso os torna pessoas lindas. Porque às vezes a gente acha que ser uma nova criatura é só você se vestir, né, com roupas limpas, com roupas novas. E não é isso. Quando Paulo fala isso aqui, ele está falando de deixar para trás o velho homem, que é o velho homem, a velha mulher, a velha humanidade, né? Na real é a velha humanidade, que é o que ele falou do verso 17 ao verso 19. Tira essa velha humanidade
e receba uma nova humanidade, seja nova criatura, seja um novo ser humano a partir do momento que você é chamado de igreja, por causa do nome de Jesus. E esse chamado para ser nova humanidade é o chamado para ser igreja realmente. Igreja verdadeira, igreja real, uma igreja como um organismo vivo que transforma, que vai ao encontro do perdido, que não julga por aquilo que ela vê externamente, mas ela olha e observa os frutos. Porque Jesus nos ensinou que nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para anunciar as boas novas do reino, a mensagem de salvação. Mas à medida que nós vamos caminhando, nós vamos convivendo, nós vemos os frutos. E é isso que Jesus fala. Você vai conhecer quem é o joio e o trigo pelos frutos que ele vai dar, pelos frutos que serão produzidos. Essa nova humanidade vai produzir novos frutos. Vão ser gerados novos frutos. Mas como assim? Eu não entendi. Lembra que eu falei que a religião ela só trabalha a parte externa, não faça, não vá, né? As pessoas inclusive, ser cristão é muito chato, porque você não pode um monte de coisas. Não, não é que não pode um monte de coisas, é que agora nós podemos escolher. Eu tenho a liberdade de escolher. Quando eu não era cristão, quando eu vivia, como o verso 17 ao 19 diz, uma vida de gentio, com o pensamento mergulhado na escuridão, pensamentos vazios, inúteis, perdido, alienado de Deus, com uma vida indiferente a Deus, né? Vivendo de forma indiferente a Deus e endurecendo o meu coração, aí sim, era dessa forma que eu vivia. E aí a religião diz, olha, você não pode mais fazer isso. Quando eu vivia assim, eu não tinha escolha, porque eu era escravo do pecado. Mas Cristo me redimiu, Cristo me perdoou, e no sangue de Jesus eu sou justificado, eu sou tornado uma pessoa justa aos olhos do Pai. E o Pai me dá uma nova vida, com um novo coração. Ele me diz, olha, deixa a velha humanidade e agora você é uma nova criatura, você é um novo ser humano, você é igreja, você é parte do corpo de Cristo. Então, essa transformação, ela acontece de dentro para fora. É assim que o Evangelho trabalha conosco. Ele causa um turbilhão lá dentro e vai mudando. Coisas que você gostava demais de fazer, à medida que o tempo vai passando, você vai deixando. Porque não é num estalar de dedos. É um processo. Você vivia uma vida inteira fazendo tudo errado, e aí de repente, do dia para a noite, não, já não gosto mais disso. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai deixando de gostar, aquilo vai deixando de dar prazer a você. É assim que a nova criatura vai viver. É uma transformação. Por isso que a gente falou a semana passada da importância da paciência, da longanimidade no processo de transformação. Porque a longanimidade é você que é um cristão mais experiente, já experimentado, ter a calma e a mansidão necessária, aguardar o tempo de maturação do seu irmão, da sua irmã. O tempo em que ele vai demorar para alcançar a maturidade com que você está. E aí você precisa ser paciente, andar uma milha a mais, né? Continuar visitando, continuar ligando, continuar motivando essa pessoa, porque quando você começa assim, se você não tem alguém para caminhar com você, é muito difícil. No reino, nós sempre estamos acompanhados de alguém. Jesus, quando ele chamou os 70, ou em algumas traduções 72, sempre eram de 2 em 2, pelo menos que ele enviava esses irmãos. Porque é necessário que nós andemos junto com outro que nos ajude, que nos instrua, e ambos vão fortalecendo um ao outro. Mas como nós falamos da religião, que ela transforma o externo, o que o Evangelho faz? Qual que é essa transformação que o Evangelho faz na gente? E é o que o Paulo vai falar do verso 25 até o verso 32. O restante do texto é o que o Paulo vai falar para nós. Como é que o Evangelho funciona na vida de uma pessoa?
Ele fala sobre abandonar algumas coisas, sobre parar de fazer outras, evitar algumas outras, e no fim ele fala, olha, livrem-se, ele dá uma ordem, livrem-se de tais e tais e tais coisas. Mas não é simplesmente abandonar, deixar de fazer, evitar ou se livrar de algumas coisas, mas é também passar a fazer outras. É muito fácil, às vezes, eu parar de mentir. Então eu parei de mentir, porque agora eu sou um cristão. Então eu não falo mais mentira. Eu parei de roubar. Eu era ladrão, mas eu parei de roubar porque Jesus me encontrou. Então agora eu não roubo mais. Eu parei de fofocar e de falar mal das pessoas. Por quê? Porque o Jesus me encontrou. Mas se você só parou de fazer essas coisas, você não encontrou Jesus ainda. Porque o Jesus real e verdadeiro, ele fala uma coisa pra gente que é assim, olha, faça pelos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você. Essa é a chamada regra de ouro do Evangelho. É a coisa mais difícil que tem da gente fazer, gente. O que você gostaria que as pessoas fizessem por você? Faz primeiro por elas. Deus, o desejo de Deus era ser amado pelo ser humano, ser amado e adorado pelo ser humano. O que ele fez? Ele veio e amou. Ele quer que o ser humano se entregue total e completamente a Ele. O que ele fez? Ele se entregou total e completamente em nosso favor na cruz. E Ele fala para nós, eu fiz, agora façam também. Quando Ele nos ensina a servir, Ele vai lá, pega a toalha, uma bacia d'água, um avental, se ajoelha aos pés dos discípulos e limpa os pés de cada um deles. Homens que estavam ali, que iam mentir, que iam enganar, trair, negar, abandonar, mas não importa. Nós não temos que ficar, o pé desse eu não vou lavar, porque esse aqui vai me trair, aquele ali vai duvidar de mim, esse aqui vai me abandonar em algum momento. Jesus não levou nada disso em conta. Ele levou que todos eles eram irmãos. Jesus olhou nos olhos de cada um deles e viu o irmão e lavou os seus pés. As atitudes que eles tiveram depois foi uma escolha que cada um deles quis ter. Mas as escolhas das pessoas não podem dizer quem nós vamos ser. E esse é um grande problema que nós temos. Porque alguém agiu de forma errada comigo, eu vou retribuir do mesmo jeito. Está errado, Jesus não ensinou isso. O que as pessoas fazem para você não deve dizer quem você é. Não pode influenciar quem você é em Cristo. Lembre-se, você é um filho, uma filha de Deus. Você é nova criatura. Você é chamado para fazer parte de uma nova humanidade. A nova igreja que o Senhor está formando. Então as suas atitudes precisam ser diferentes. Aquela vida antiga já não cabe mais. E não é só deixar de fazer o que você fazia, mas é passar a fazer outras coisas. Por isso que o Paulo vai dizer para nós, ele lá no verso 25, ele diz, olha, primeira coisa, abandona a mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Se você é uma pessoa que mente, você é filho do diabo. Não é um filho de Deus, não é uma filha de Deus. Deus não trabalha com mentiras. Deus trabalha com verdade. E verdade não é apenas aquilo que você fala. Sabia disso? Verdade não é só o que você fala. A verdade é uma pessoa. A verdade, ela é uma pessoa. Alguém disse alguma coisa que falava assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é a verdade. Então a verdade não é só o que você fala, mas é a pessoa do próprio Deus. Quando você fala a verdade, Deus está falando através de você. Quando você fala uma mentira, o diabo está falando através de você. Então esse é um fruto que a gente pode observar. Ele fala, olha, abandona a mentira e digam a verdade ao seu próximo. Por quê? Porque todos vocês fazem parte do mesmo corpo. Se agora eu sou uma nova humanidade, você é uma nova humanidade, eu não posso continuar mentindo.
Irmãos, e mentir, não tem esse negócio de mentirinha de brincadeira, ou, né? Mentira é mentira, ponto. Né? Igual o mundo que nós vivemos, ele tenta mascarar o pecado. Ah, não é mentira, eu contei uma meia-verdade. É mentira. Contar uma meia-verdade nunca vai ser uma verdade por completo. Falar de um Deus que só é amor, não é falar do Deus que também é justiça. Por isso as igrejas estão cheias de pessoas que estão doentes, porque tem muita igreja que só quer falar que Deus é amor, que Deus faz, né, tal, mas se esquece de dizer que Deus também é justiça, que Deus vai voltar e vai julgar as pessoas, e só Ele pode julgar quem é joio e quem é trigo, porque Ele é o único que conhece a verdade do seu coração e da sua mente. Eu não conheço, e você também não conhece a minha, mas Deus conhece. Nós podemos observar os frutos, né? Poxa, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, olha, falava mentiras à torta e à direita. Agora não. Agora tudo que essa pessoa fala é verdade. Nós podemos confiar na sua palavra. Porque antigamente a gente falava coisas e as pessoas falavam, é verdade mesmo? Você não está brincando? É mentira, né? Por quê? Porque nós não tínhamos autoridade. Porque nós vivíamos mentindo, enganando, falando meia-verdade, omitindo a realidade. Mas uma vez que nós fomos encontrados por Jesus, nós paramos de mentir. Não mentimos mais. E quando você pensa em falar algo que você sabe que não é real, o Espírito Santo já te incomoda. Ele fala, olha, já não cabe mais isso. Você já não pode mais ficar falando mentiras. Você agora é um filho, é uma filha de Deus. Então você deixa de fazer uma coisa e passa a fazer outra. Se você quer que as pessoas falem a verdade para você, fale a verdade para elas. Mas não é só isso. Não é para apenas abandonar a verdade. Mas ele diz também, olha, não permita que você seja controlado pela ira. Não permita que você seja controlado. Você já viu uma pessoa controlada pela ira? A pessoa é um doce, né? Uma pessoa amorosa, tal, mas de repente tem um momento que algo tira ela do centro, leva ela para a direita ou para a esquerda, e aí ela é tomada por um sentimento de ira, de ódio, e aquilo toma a sua mente, o seu coração e as suas atitudes. E em um momento desse, ela fala coisas que machucam as pessoas. E ainda mais se ela conhece a pessoa com quem ela quer machucar. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas que nós mais amamos são as que nós mais machucamos quando nós somos controlados pela ira. Porque nós tiramos toda e qualquer barreira de proteção contra essa pessoa. Então essa pessoa é realmente uma pessoa que sabe exatamente as palavras que pode usar para nos ferir no mais profundo do nosso coração. Então, a palavra nos diz, olha, não permita que a ira controle o seu pensamento e o seu coração, porque senão você vai falar coisas que vão machucar as pessoas, vai machucar pessoas que você ama. E aí depois, quando você tomar consciência novamente, pode ter sido tarde. Porque uma pessoa num momento de ira desse pode até matar alguém fisicamente. E aí são aquelas pessoas que vão naquele momento de ira, matam o outro e aí falam assim, depois que passa, ai meu Deus, o que eu fiz? Né? Você se deixou ser controlado pela ira. Caim nos lembra disso. Caim se deixou ser controlado pela ira e matou o seu irmão Abel. Por causa da inveja. Nós precisamos entender isso. Por isso que o Senhor falou, olha, não permita que o dia termine e a noite chegue e você ainda esteja acolhendo a ira ou o ódio no seu coração. Lança isso fora. Ah, pastor, mas o que eu faço? Então eu não posso me irar com ninguém? É aquela questão, né? Você não tem como impedir de um pensamento chegar na sua mente, no seu coração. De um passarinho fazer cocô na sua cabeça. Você não tem como impedir. Você sai, o passarinho está voando.
Aí você não vai andar para cima olhando, né? Será que ele vai fazer alguma coisa? Não, você não anda assim. Mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. A ira vem, pode ser um momento. Manda ele embora, porque você é uma nova criatura, você é a igreja do Senhor, você faz parte do corpo de Cristo. E se ele é o cabeça da igreja, lembra que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Nem demais para um lado e nem demais para o outro. O correto é o equilíbrio entre essas coisas. O equilíbrio nos pensamentos, o equilíbrio nas emoções, e isso vai ser traduzido nas nossas atitudes. E aí ele fala também, né? Para de roubar. Você que roubava, para de roubar. Mas não é só parar de roubar. É passar a trabalhar agora de forma honesta. Para quê? Para que você possa abençoar outras pessoas com o trabalho das suas mãos. Então, ser cristão tocado pelo Evangelho, aquela pessoa que teve um encontro com Jesus, ela não simplesmente deixa de fazer uma coisa, mas ela passa a fazer outra. Aquele que mentia, agora fala a verdade. Aquele que era dominado pela ira, agora ele é controlado pelo Espírito. Aquele que roubava, ele deixou de roubar. E agora ele trabalha, e com o trabalho das suas mãos, ele consegue abençoar a vida de outras pessoas. Principalmente no momento deste pandemia que a gente vive. Poxa, quantas pessoas não perderam o trabalho? De que forma que eu posso ajudar? Eu posso pagar a luz, a água de um irmão, posso ajudar a pagar um aluguel com o meu trabalho, posso ajudar a montar uma cesta básica ou comprar cestas básicas para ofertar a outras pessoas. São várias as atitudes que nós podemos ter como pessoas que foram encontradas por Jesus. Eu deixo de fazer algo e passo a fazer outro. E aí ele fala também, olha, evitem o linguajar sujo e insultante, né, no verso 29, que todas as palavras que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Para de falar mal dos outros, mas não é só parar de falar mal. Não é só você deixar de ser um fofoqueiro ou uma fofoqueira, mas é você usar a sua boca como um instrumento de bênção na vida das outras pessoas, para animar as pessoas. Deus não te chamou para condenar ninguém, nem para julgar ninguém. Deus te chamou para ser um irmão, uma irmã, alguém que vai dar ânimo, dar revigor à alma do outro a partir do quê? Das palavras que saem da sua boca. Por isso que ele falou lá, quando a gente viu o verso 23, para deixar o Espírito renovar o seu pensamento e a sua atitude. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o que vai encher o coração? Aquilo que está na sua mente. Aquilo que vai enchendo a sua mente vai descer ao seu coração. E à medida que desce ao seu coração, ele sobe e vai pelos seus lábios. Se você vive uma vida de gentil, uma vida de pensamentos impuros, maliciosos, inúteis, podres, é essa podridão que vai descer ao seu coração, e quando você abrir a boca, vai ser como uma fossa aberta. Você vai, ao invés de proferir, de falar bênçãos, palavras de bênção, você vai proferir palavras de maldição. Palavras que, ao invés de gerar vida, vão gerar morte na pessoa. Por quê? Aquilo que sai da nossa boca, que nós chamamos de palavras, lembra também que palavra também não é só o que sai da sua boca. Palavra também é uma pessoa. Lembra do que João falou? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A verdade é Deus, e a palavra que gera vida, que transforma, que abençoa, também é o próprio Deus, falando em nós e através de nós. E quando nós impedimos que essa palavra fale através de nós, aí é o resultado do verso 30. Nós entristecemos o Espírito Santo, que habita em nós. Olha aqui, ó, por que o Espírito Santo ele é uma pessoa? Porque uma pessoa fica triste. Muita gente acha que o Espírito Santo é uma força, é um espírito, é um negócio e tal, só, né? Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa que se entristece.
quando ele vê alguém que foi encontrado por Jesus tendo atitudes do velho homem ainda. Quando ele vê aquela pessoa que fala, eu sou um cristão, eu sou parte da igreja de Cristo, falando coisas que não devem, pensando coisas que não devem, olhando coisas que não devem, tempos ociosos na internet, vendo coisas que não deveria ver, enchendo a cabeça de porcaria, né? São pessoas que dizem que tiveram um encontro com Jesus, mas aparentemente as suas atitudes mudaram, mas lá dentro a sua mente ainda é do velho homem, o seu coração é do velho homem, e muitas vezes ele deixa ou ela deixa escapar palavras que não fazem parte da nova criação. Muitas vezes o que essa pessoa fala, ela empresta a boca para Satanás. E aí são os frutos. Aí este fruto, ele não reflete uma ação de graça do Senhor. Este fruto está podre. Um fruto podre alimenta alguém? Alguém come fruta podre? Não. Pelo contrário, quando essa fruta podre ela é ingerida, ela faz muito mal para quem a ingeriu. E assim são muitas vezes as nossas palavras, quando nós emprestamos a boca para quem não devemos. Nós falamos podridão, e a pessoa que ouve vai receber podridão. Aquilo que está no meu interior, quando eu falo, vai para o seu, porque você ouviu. Foi para a sua mente, desce ao seu coração e é reproduzido também por você. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Porque senão a gente entristece essa pessoa que habita dentro de nós. Lembra que você é um templo espiritual como igreja. Deus mora dentro de você. E para Ele habitar dentro de você, você tem que ser uma pessoa que obedece aos mandamentos, uma pessoa que tem escolhas para fazer e faz boas escolhas. Uma pessoa que sabe olhar o outro e falar bênçãos para ela. Falar palavras que edificam, que dão ânimo, que despertam. Porque essa pessoa que mora em você é o que o Paulo está falando aqui no verso 30. Olha que lindo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Você é propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, você deve ser usado para os fins que Deus tem como objetivo. Né? Eu me lembro daquela história de que havia uma casa que estava sendo vendida, uma casa linda, grande, maravilhosa. E aí a pessoa chegou e falou assim, olha, eu quero comprar essa casa. E ele falou assim, olha, eu te vendo ela. Só que tem um porém. Aquele prego ali da parede, ele é meu. A casa toda é sua, mas aquele prego você não pode tirar da parede porque ele é meu. Olha, tá bom. O preço é baixo, então tá bom. E aí ele vendeu aquela casa. E aí num dia que a casa estava cheia, que estava uma baita festa e tal, um monte de convidados, amigos, pessoas queridas ali com ele, aquele antigo inquilino chega, mete o pé na porta, com um pedação de carniça, e entra na casa, sujando todo o chão, contaminando todo o ambiente com aquele fedor. E aí ele pega e coloca aquela carniça no prego. O dono atual da casa, todo bravo, fala, o que é isso? Que absurdo você entrar na minha casa desse jeito. E cala a boca. Cala a boca, porque esse prego é meu e eu ponho nele o que eu quiser. Assim é o velho homem. Se você tirou as vestes antigas, mas deixou alguma coisa ainda ali, o velho homem vai estar voltando constantemente para dizer, cala a boca, fica quieto, Espírito Santo, porque isso aqui ainda é meu, não foi totalmente entregue para você, e eu faço disso aqui o que eu quiser. Muitas vezes somos assim, entregamos, mas não entregamos, nós deixamos algumas coisas ainda nas nossas mãos,
E aí, quando o velho homem vem, ele estraga tudo aquilo que o Espírito Santo estava fazendo de bom na nossa vida. Sabe aquela questão assim, você passa uma vida inteira construindo um bom relacionamento, boa reputação, bom testemunho, e um momento o velho homem aparece e estraga tudo. Aquela confiança que você levou anos para construir, em um momento ela pode ir pelo ralo. É o velho homem que vem requerer novamente aquele prego que ainda está na sua vida. Por isso que o Paulo, no final, verso 31, ele dá uma ordem: livrem-se de toda, não é apenas de parte, mas é de toda a amargura, raiva, ira, palavras ásperas e de calúnias, e de todo tipo de maldade que possa haver dentro de você, que possa estar na sua mente. Livre-se de todas essas coisas. A gente que está estudando, né, com o pessoal do seminário, nas terças-feiras à noite, nós estamos falando sobre a doutrina da salvação. E no último encontro, o professor deixou uma tarefa para o pessoal fazer, de reservar um caderno, uma folha, né, alguma coisa, e ir anotando todos os pensamentos errados que você teve, todas as atitudes erradas, todas as palavras que você não deveria ter falado. Isso é o exercício, irmãos, para você descobrir se você teve um encontro real com Jesus ou não. Porque se você só fala isso, poxa, eu tive um pensamento errado, mas você não mandou ele embora e substituiu por um bom pensamento. Se você falou uma coisa que não devia, não pediu perdão à pessoa e se retratou com ela e fez o diferente, você ainda precisa ter um encontro com Jesus. Se você teve uma atitude que envergonhou ou que entristeceu o Espírito Santo e não voltou atrás, você precisa ter um encontro com Jesus. Porque não é só deixar de fazer alguma coisa. Porque o Paulo falou, livrem-se disso tudo. Amargura, raiva, ira, palavras ásperas de calúnias e todo tipo de maldade. Mas não é só se livrar disso, né? Verso 32, em vez disso aí que você vivia fazendo e tinha dentro de você, agora vocês devem ser. Porque aquilo é o que vocês faziam. Agora é o que vocês têm que ser. Bondosos. E tenham compaixão uns dos outros, perdoando-os-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, antes eu mentia, agora eu não minto mais, eu falo a verdade. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu trabalho e com o meu trabalho eu abençoo a vida de outras pessoas. Antes eu fofocava, agora eu não fofoco mais. Pelo contrário, eu uso os meus lábios para ser bênção na vida de outras pessoas, para dar ânimo a elas. Antes eu entristecia o Espírito Santo. E de vez em quando a gente ainda faz isso. Sabe aquela tristeza que vem no coração? É o Espírito Santo está falando, olha, você não deve mais fazer isso. Isso não faz mais parte de você. Isso não é mais quem você é em Cristo. Isso é o que você era sem Cristo. Agora não. Então você precisa deixar para trás essas coisas. Como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Será que você ainda mente? Ah, pastor, mas é brincadeira, era uma brincadeirinha. Não tem brincadeirinha na mentira. Será que você ainda rouba? Mas pastor, eu nunca roubei ninguém. Só que nós roubamos no tempo, quando nós somos pagos para trabalhar um determinado tempo e a gente gasta 1 hora escovando um dente, 1 hora para ir no banheiro, 1 hora para enrolação. Sabe quando você começa a enrolar no seu trabalho? Você está roubando. E se você está ali no seu trabalho e você tem consciência de quem te levou até lá e quem abriu a porta para você foi Deus, você trabalha para Deus e não para o homem. Então quando você faz isso, essa enrolação, essa embromation, você está roubando Deus. Será que antes você era uma pessoa fofoqueira? Será que você ainda está sendo fofoqueiro, fofoqueira? Coisa feia, homem fofoqueiro, né? Mulher é feia, mas homem é pior ainda, ou raça. Homem, quando dá para ser fofoqueiro, misericórdia. Tiago fala que quando a gente controla a língua, a gente chega perto da perfeição.
Controlar a língua é ser quase perfeito. Porque a gente fala muita coisa que não deve. E muita coisa que a gente fala, a gente machuca as pessoas. Será que você ainda está sendo controlado pela ira? Pela raiva das pessoas? Das situações? Porque às vezes a gente tem raiva de uma situação específica e a gente desconta nas pessoas, né? A gente precisa tomar cuidado com isso para não machucar as pessoas. E o Espírito? Será que ele está... Como é que está o Espírito Santo que habita em você, meu irmão, minha irmã? Será que esse Espírito está triste? Quando ele olha para a sua vida, ele se entristece. Eu vejo muitos cristãos, às vezes, muito tristes. E essa tristeza, muitas vezes, é o reflexo do Espírito Santo que está habitando nele ou nela. Porque ele está dando espaço para o velho homem voltar e usar o prego ainda. Esse prego maligno ainda está na vida dessa pessoa. Precisa ser arrancado, irmão. Vai doer pra caramba, mas vai gerar vida. Porque se você permanecer com esse prego do velho homem na sua vida, você constantemente vai ser chamado à morte. É como uma areia movediça. Quando você acha que você está saindo, você está afundando mais ainda. Que você possa, meu querido, minha querida, desenvolver a bondade que você já recebeu e que encontrou em Deus nos seus relacionamentos. Que você possa ter compaixão do seu irmão, da sua irmã. Não o condene porque você não é chamado a isso. A compaixão é acolher a dor do outro no seu próprio coração. É se colocar no lugar do outro, mas é como se eu estivesse nessa situação realmente. Eu sinto a dor que o meu irmão ou minha irmã está sentindo. E quando Jesus tinha compaixão pelas pessoas, ele era movido a manifestar milagres. Nós vimos Cristo olhando as multidões que eram como pessoas perdidas, né? Como nós vivíamos, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Aquilo encheu o coração de Jesus de compaixão e levou ele a uma atitude de acolhimento, de cuidado, de amor. Essa compaixão precisa tocar o nosso coração como igreja. E o perdão, né? Isso, e todas essas coisas é uns para com os outros, né? A bondade, a compaixão e o perdão. O perdão que nós recebemos de Cristo, nós também temos que ofertar ao nosso próximo. Quem é o próximo? Seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, a pessoa do ônibus com que você pega, a pessoa que está na fila esperando alguma coisa. São pessoas que também precisam saber que que nós fomos perdoados em Cristo. E esse perdão que nós recebemos, nós também ofertamos ao outro. Nenhuma ofensa que alguém te faça vai ser maior do que a ofensa que você fez a Deus. E mesmo assim Ele te perdoou. E quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos o quê? Perdoa as nossas ofensas, somente se nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. É um chamado de Deus para nós, para que nós possamos doar ao outro aquilo que nós temos. Se nós tivemos um encontro real com Jesus, nós recebemos amor, perdão, bondade, misericórdia, paz, alegria, mansidão, longanimidade. E tudo isso que nós temos, nós também temos que compartilhar com os nossos irmãos. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Por isso algumas pessoas são intolerantes, porque ela não recebeu a tolerância. Por isso que muitas pessoas não perdoam, porque ainda não sentiram o perdão de Deus, não entenderam que elas já foram perdoadas. Ou rejeitaram o perdão de Deus, rejeitando Cristo. Quando você rejeita Cristo, você rejeita todas essas coisas. E aí você não tem nada daquilo que Gálatas, né, o fruto do Espírito fala. E se você não tem como compartilhar. Por isso são pessoas vazias.
Pessoas solitárias, pessoas tristes, pessoas que vivem de forma amarguradas, que usam palavras, sempre palavras duras e que machucam, né? São pessoas que vivem uma vida de indiferença com Deus e precisam ser acolhidas, precisam entender e sentir o abraço salvador de Cristo. Eu e você, nós somos chamados a sermos essa nova criatura, essa nova humanidade em Cristo. E essa nova humanidade é chamada para compartilhar todas essas coisas que nós já recebemos em Cristo. Quando nós entendemos que de Cristo nós recebemos tudo isso, amor, paz, perdão, longanimidade, domínio próprio, tudo isso é desenvolvido e é ofertado no nosso relacionamento com o nosso próximo. Amém? Vamos orar? Eu não sei se você olhou e falou assim, poxa, eu ainda não tive esse encontro com Jesus. Se você de repente está na igreja há muito tempo e não teve isso, ainda sente que falta isso na sua vida, essa é a hora de você falar para o Senhor, olha, eu quero, Senhor, eu quero ter esse encontro contigo. Porque se eu fui salvo, eu devo viver como salvo. E a vida de um salvo vai refletir todas essas coisas. Eu deixo de fazer algumas coisas e passo a fazer outras, que vão manifestar o amor, a graça e a salvação que eu encontrei em Jesus. Né? Senhor, bendito seja o teu santo nome. Louvado seja o Senhor pelo sustento, pela provisão, pela força, pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pelos frutos do Espírito que o Senhor nos ofertou de graça. São dons gratuitos que nós recebemos em Cristo, no momento em que nós somos salvos, no momento em que estávamos perdidos e fomos encontrados, no momento em que estávamos afundando em um lamaçal de pecados, de podridão, de sujeiras, e vivíamos na escuridão do nosso pecado. E o Senhor trouxe luz, iluminando e trazendo força para nós, nos tirando deste lamaçal, pegando na nossa mão, nos puxando para perto dele, nos limpando, tirando as vestes sujas e antigas, tirando o pensamento, as atitudes e os sentimentos da velha humanidade e nos dando uma nova mente transformada pelo poder do Espírito, um novo coração, um novo espírito disposto a obedecer ao Senhor e aos seus mandamentos, uma capacidade de escolhas que agora nós temos. Oh Deus, obrigado por isso. E obrigado, Senhor, por nos chamar a fazer parte desta nova humanidade chamada igreja. Que em nome de Jesus nós possamos entender que para ser uma nova igreja, uma nova humanidade, nós precisamos abandonar coisas antigas e passar a fazer coisas novas, que aprendemos através da Tua Palavra. Oh Deus, nos ajuda, se ainda existem resquícios da vida antiga, da velha forma de pensar em nós, se existe ainda aquele prego do diabo na nossa vida e que muitas vezes o velho homem vem para nos incomodar, oh Deus, que isso possa ser arrancado de nós pelo poder do Teu Santo Espírito. Se isso vai abrir um buraco em nós, amém, que abra, porque aquele que produziu a ferida também é capaz de curá-la. E nós cremos nisso. Que em nome de Jesus nós possamos realmente obedecer esta mensagem, de abandonar mentiras e falar a verdade, de não permitir que sejamos controlados pela ira, mas que sejamos única e exclusivamente controlados pelo Espírito Santo. Oh Deus amado, que nós venhamos a parar de fazer coisas que fazíamos, como roubar pessoas, roubar coisas, roubar no tempo, e passamos agora a ser bênção na vida de outros, que nós possamos abençoar as pessoas com o trabalho das nossas mãos, que em nome de Jesus, Deus, nós possamos usar os nossos lábios para sermos bênção e não maldição, que os nossos lábios sejam usados pelo Espírito Santo e não pelo diabo. Oh Deus, que nós não venhamos a entristecer o Santo Espírito que habita em nós, mas que Ele, como pessoa,
tome a nossa vida, que Ele use, Senhor, como propósito para o qual Ele foi emendado, como um selo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo eterno, e nos preparar para a volta do Cristo amado, que vem buscar-nos como propriedade única e exclusiva do Senhor. Oh Deus, que possamos nos livrar de todas essas coisas, amargura, raiva, palavras torpes, fofocas, mentiras, maldade que cresce no nosso coração, e que nós venhamos a praticar o fruto do Espírito, produzindo este fruto também na vida dos nossos irmãos, de forma bondosa, compassiva, amorosa e perdoadora, assim como nós somos perdoados em Cristo. Que o amor de Deus e a graça do Cristo amado e as consolações e a comunhão do Espírito Santo possam conduzir a vida que vivemos hoje para louvor e glória do nome de Jesus. Assim nós oramos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, que nos conduza e que a pessoa do Espírito Santo, ela realmente possa viver em nós, e que quando olharmos uns para os outros, nós possamos ver a face do nosso irmão, a face de Cristo. Que Deus nos abençoe, uma semana de paz e de condução do Espírito a todos. Amém.